Isso, beleza. Tudo bem, então vamos lá começar, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de aula, vamos falar de tempo, a gente vai tentar limitar isso a 1 hora, se a gente está começando agora são 9 e alguma coisa, a gente termina em 8 e alguma coisa, a gente termina 9 e alguma coisa. Essa aula, quem é R2 já viu essa aula antes, eu repito ela todo ano, é uma aula que vocês já viram, na verdade, no R1, eu dei essa aula esse ano, no comecinho do ano, de uma forma assim, en passant, aquela primeira aula, quem estava lá deve lembrar, e agora a ideia é a gente parar um pouquinho e fazer isso de forma um pouco mais devagar, como a gente fez a tomografia, gastar aqui uns 3 ou 4 3 semanas, ou até mais, às vezes 5, 6, dependendo de como a gente andar, e a gente entender a formação da imagem de ressonância. Basicamente é isso que a gente tem que entender. Isso vai permitir com que vocês, quando estiverem à frente de um equipamento, entendam o mecanismo de mudar parâmetros, de melhorar a qualidade de imagem quando ela não está adequada, entender mesmo, entender as sequências de pulso, entender como corrigir problemas e como otimizar sequências, né? Então, isso além de entender como a imagem é formada, e entender também artefatos que você está vendo na hora do laudo, entender como essas coisas acontecem. Então, mais ou menos o que a gente vai cobrir aí nessas próximas semanas é isso aqui, a física básica de ressonância, que é um começo de magnetismo e física básica mesmo, que serve para qualquer ressonância. Formação de reconstrução da imagem, o pessoal da rádio geralmente já tem isso na residência, né? Você já tem a noção básica. A gente vai entrar na formação da imagem, sequências básicas, e em seguida a gente vai entrar nas sequências de pulso, que eu chamo de avançadas, mas são específicas, melhor dizendo, da ressonância tomografia. Então a gente vai entender como é um triplo, como é um double, como é o tag, como é a phase contrast, como é a perfusão, como é o realce tardio, que acho que a maioria de vocês conhece bem, o mapa T1 ECV, as angiografias e as técnicas de aceleração como uma técnica final. Tá? Então, vamos lá. Essa aula é baseada nestes 2 artigos. Esses 2 artigos são, às vezes, eles são densos, então, abertos, do JCMR. Eu recomendo muito que vocês leiam. Em inglês, obviamente. Na verdade, eu até ia falar para a Gabi, isso aqui podia ter sido traduzido também para o português, porque a Gabi faz parte de um comitê de tradução do SCMR, ela e a Thaís. E já traduzimos vários documentos do SCMR. Esses dois artigos são fundamentais de entendimento. Acho que valia, vou sugerir isso para ela. Seria interessante traduzir, mas por enquanto está em inglês. Ele é meio denso, porque concentra toda a informação em 2 artigos, parte 1, parte 2. Mas leiam devagar. Leiam um parágrafo por dia e entendam o parágrafo. Ou então, pelo menos o princípio que você conseguir, porque vale a pena. Pega ele, essa é aquela coisa que dá para imprimir ou deixar no PDF, vale a pena. Depois que vocês entenderem a física básica, a parte de cardio, tem esse livro, e agora tem um livro do INCOR, que não está aqui, esse slide é antigo, são 2 livros que estão em português, mais fáceis, e que vão explicar direitinho também as sequências de pulso, tá? Tá tudo lá. Então, um que eu editei junto com o César, e esse aqui que era o Juliano, que foi o primeiro editor, a gente participou, foi da SBC e do CBR, em combinação aí. Bom, esse é o primeiro slide, eu costumo perder um tempão nesse slide aqui, porque é um diagrama super busy, né, como a gente diz em inglês, totalmente exagerado de informações, mas ele basicamente nos dá aí a informação de como é um equipamento de ressonância magnética. Então, nas aulas presenciais, que felizmente nós estamos fazendo uma aqui, que eu acho que com segurança suficiente, eu costumo perguntar para vocês, quer dizer, quais seriam, olhando, e vocês já sabem isso, muitos de vocês já sabem, quais seriam os 2 princípios físicos fundamentais da ressonância? Na verdade, são 2. Um é óbvio e o outro não tão óbvio, mas ele é fundamental. Sem ele, nada acontece. Né? Então, se eu falar qual é o princípio físico do ultrassom, é o som. Né? Qual é o princípio físico da tomografia? É o raio-x. Qual é o princípio físico da ressonância? São 2. Um é o óbvio, qualquer. Campo magnético, né? É um ímã, é um grande ímã. E o segundo, que não é tão óbvio, mas é fundamental, sem isso, sem ela nada acontece. Não é o espinho e o relaxamento. O espinho e o relaxamento existem e vão acontecer porque eu faço o quê? O espinho e o relaxamento são coisas da física que estão lá, mas a técnica de ressonância envolve um campo forte, magnético, e mais um outro parâmetro que sem ele... Se eu só botar o cara no campo magnético, faço alguma coisa? Radiofrequência. Perfeito. Então, os 2 princípios físicos fundamentais,
que, na verdade, vamos dizer assim, vão se completar juntos no que a gente chama de fenômeno de ressonância magnética, descrito lá por Bloch e por Cell na década de 50. Tá? Mas eu preciso de um campo magnético forte e de uma radiofrequência. Muito bem. O que acontece normalmente, então, olhando aqui nesse cantinho, que vocês já falaram dos spins, acho que vocês já sabem disso, mas uma aula que a gente está gravando, acho que eu estou gravando ainda, né? Não sei se eu estou, né? Espero que sim. Eu não tinha... não estou mais, porque ele fechou, né? Ah, que legal! Tudo bem. Cadê aqui? Como é que eu faço? Alt Tab. Aqui. Lara, tá sim, doutor? Aqui, ok. Ok, Lara, só não estava gravando. Não, tá gravando sim. Beleza, obrigado, você viu. Uau, você é um expert, Lara. É uma expert em Google Meet. Muito bem, então estamos gravando. Beleza, ela voltou gravando, acho, alguma coisa assim. Bom, então, um dos princípios físicos, que é o campo magnético, como é que ele vai interferir nos nossos spins? O que é spin? O que está acontecendo nessa figurinha simples aqui, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de desenhar nessa aula. Eu vou tentar aqui, mas a gente não sei se vai funcionar. A ideia era... A ideia era eu conseguir mostrar para vocês... Por que ele não está indo? Aqui está um Jamboard. Mas aí eu não estou compartilhando a tela? Não, né? Aí eu tenho que fazer o seguinte, então. Eu tenho que sair, né? Porque, provavelmente o que está aparecendo na apresentação é o que está naquela tela ali. Eu vou me atrapalhar aqui um pouquinho com esse... como é que eu faço? Eu posso... não, eu tenho que parar encerrar a apresentação de slides. Infelizmente, eu tenho que parar a apresentação de slides. E aí, sim, vir aqui no Google, isso, no Jamboard. Lara, você viu meu desenho aí? Não. Não, tem que estar naquela tela. Peraí, desculpa, Doc. Deixa eu começar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Então, se for muito difícil desenhar, eu meio que desisto do desenho aqui. Mas, assim, aquela primeiro slide do spin, o que é o spin? Enquanto eu vejo aqui, vocês vão me respondendo. Será que eu consigo ir para outra tela? Deixa eu ver. Aqui, ó, pronto. Estão vendo aí? Então, que é aquela tela que está compartilhada. Beleza. Agora aprendi aqui. Então, se vocês pensarem, o que é o spin, né? Quem que pode me responder isso? O que significa o spin? Na verdade, quando eu coloco um indivíduo em campo... Tudo que é... Antigamente, o nome da ressonância qual que era? Era a ressonância nuclear magnética, né? Que ainda usam, né? Eu fico bravo cada vez que eu vejo um N desse aqui, porque a gente desistiu do nuclear. Mas por que tinha esse nome nuclear? Porque, na verdade, a interação do fenômeno de ressonância acontece no núcleo. Por isso que a gente não, diferente do raio-x, a gente não causa câncer. A gente não interfere com a camada eletrônica. A camada eletrônica é que faz grudar um átomo no outro e formar moléculas. Então, a molécula de DNA, a molécula que pode ser quebrada. Então, o raio-x vai lá e ele interfere, ele desloca um elétron. No que ele desloca um elétron, ele quebra uma molécula e aí pode causar problemas. A ressonância não, em tese, tá? Tem trabalhos aí que vocês vão ver mais profundos que até mostram que pode o campo magnético quebrar moléculas, mas de uma forma básica, a gente não quebra a molécula. Por quê? Porque a gente age no núcleo, né, central dos átomos, né? No caso dos átomos. E que átomos eu tenho inferência? Existem alguns átomos, né? E o principal que vocês já sabem que a gente usa é o hidrogênio. Por que a gente usa o hidrogênio? Porque a gente tem uma abundância dele nos seres biológicos, inclusive nós humanos, muito maior do que os outros átomos. Mas, por exemplo, eu consigo fazer imagem ou obter sinal de ressonância de que outros átomos? Que outros núcleos? Vamos usar o termo correto. Que outros núcleos? Quem sabe?
Eu consigo fazer, por exemplo, obter sinal do carbono? Não. Bom, alguém poderia perguntar, mas que carbono? Né? Então, se eu falar que é o carbono, eu sempre troco isso, 14, que acho que é o que a gente tem mais, não, é o carbono 13, né? Que é o carbono 14 mesmo que a gente tem mais. Se for um isótopo diferente, pode ser que eu tenha, mas esse carbono, que é o carbono que nós temos nos seres biológicos, eu não consigo ver. E o oxigênio? Eu consigo? Seria parte da água, né? Deveria ter um monte de oxigênio no organismo. Eu consigo? Também não. Por quê? E aí eu consigo ver do sódio? Consegue. Sódio 23. Eu consigo ver do fósforo? Fósforo 21. Não me falha a memória. Eu consigo ver do flúor? Flúor, se não me falha a memória, me corrijam aí depois, 19. O que tem de... O que é o hidrogênio? O hidrogênio, se eu botar um númerozinho aqui, o que ele é? O que ele é? Que número que seria aqui? 1, né? O que vocês estão notando nesses números aí? Ímpares e pares, é isso aí. O que é esse número aí? Esse número é o número de quê? De nêutrons. Isso já é antigo, tá? Depois, uma hora qualquer, a gente fala de física de partículas. Né? Não existe próton e nêutron. Existem spin-up, spin-down, tem uma série de subpartículas, na verdade. Mas, para a física básica, esse aqui dá. O núcleo nosso tem o que tem? Tem nêutrons e prótons, né? Então, normalmente, os núcleos que são sensíveis ao campo magnético são núcleos desbalanceados. Eles têm números não balanceados de nêutrons e prótons, tá? No caso do hidrogênio, especificamente, esse 1 é o quê? É um próton, né? Então, por isso que a gente põe H+, né? É só um próton. Com isso, esses núcleos, eles têm o que a gente chama de um momento magnético. É como se cada núcleo fosse realmente um pequeno ímãzinho e a gente, na verdade, tivesse, por causa desse desbalanceamento, uma certa angulação no posicionamento dele quando frente a um campo magnético. Enquanto aqueles outros núcleos provavelmente não teriam nada, eles ficariam alinhados totalmente. Né? Bom, a posição desse núcleo, como eu falei, eles são pequenos ímãzinhos. Então, se a gente voltasse lá naquela imagem, depois eu volto, porque é um trabalhão voltar aqui, mas se a gente voltasse lá naquela imagem, a gente ia ver que a gente tinha, antes do campo magnético, então, hidrogênios em várias posições. Né? Então, se cada setinha desse for um vetor do hidrogênio, a gente vai ter hidrogênios, normalmente, no nosso corpo, em várias posições. Isso vocês já sabem. No momento em que eu ponho um campo magnético aqui, né, que eu ligo um ímã forte aqui, o que acontece? Esses vetores se alinham a favor do ímã ou contra o ímã, tá? Só que existe um pequeno fenômeno aqui. Qual que é? Eu vou ter um pequeno excesso de núcleos alinhados a favor do ímã. Ou seja, voltados para a zona norte, né, apontados para o norte e não para o sul. Tá? Esse excesso é realmente pequeno. Então, eu costumo dizer para vocês que isso, em cada mol de hidrogênio, que é aquele número de Avogadro, né, 10 a 20 elevado a 6,02 vezes 10 a 23, é isso? Ou seja, 23 zeros atrás, é zero que não acaba mais. E quando você passa de um certo número, cada zero vale muito, né? Um dia eu estava assistindo uma aula, ele fala que o número de átomos no universo, visível, né? Acho que, se não me engano, é elevado a 90. Não é muito mais do que isso. Quer dizer, 23 é um mol. E o universo inteiro, não, cada zero que você põe atrás disso, é uma coisa, né? A cada zero, a coisa é incalculável mentalmente, né? E que essa aula foi da história de inteligência artificial. Oi, querido, tudo bem? Eu vi que você mandou, a gente não está fazendo caso clínico ainda, nós estamos começando devagar e aprendendo aqui, tá bom? Ligo, depois eu ligo, beleza. Então, era uma aula de inteligência artificial em que o número de movimentos do Go, né, aquele Go que o computador venceu, aquele jogo chinês, é mais do que o número de átomos possíveis no universo. Vezes 10 elevado a 170. Ou seja, é um monte de zero impossível, né? Coisa louca. Né? Então, aqui, para cada 6 vezes 10 a 23, a gente vai ter, aí depende do campo magnético, em 1,5 Tesla, 9. O número 9 átomos a mais alinhados para o norte do que para o sul. Então, é essa diferença que vai me gerar um sinal. Então, imagine só, 9 átomos.
É uma coisa muito grande. É claro que se eu tiver um campo de 3 Tesla, isso vai dobrar. Tá? Vai para 18. Quanto maior a força do meu campo, mais esses átomos vão pular para o lado de cá. Tá? Mais vai aumentar essa diferença. Então, o que acontece quando a gente alinha é o seguinte: se eu tiver, se eu pensar em vetores magnéticos, o resultante disso aqui é zero, né? Porque um anula o outro, eles estão randomicamente espalhados. Quando eu tenho um campo magnético forte o suficiente para fazer isso, eu vou ter uma resultante. Eu vou ter um vetor que é um resultante assim. Na verdade, eu gosto de desenhar esses átomos, porque, na verdade, lembra, esses núcleos estão rodando. E lembra que eles têm aquela, como eu falei para vocês, aquele momento magnético. Então, eles têm uma inclinaçãozinha assim. Mas eles se alinham para cima. Mas no espaço, eles estão assim, ó, como se fosse um cone. Dificílimo desenhar isso aqui. Mas acho que dá para vocês entenderem. Ou seja, eles estão girando aqui, né? Eles estão assim, girando assim. Né? E, obviamente, eu teria o cone meu para baixo. Né? Mesma coisa. Eita. Com os bichinhos girando aqui. Tá? Mas, de novo, eu tenho um excesso para cima. Então, eu vou ter um vetorzinho, que é um vetor. O vetor, eu posso deixar ele reto. Por quê? Porque, apesar de eu estar assim, eu vou ter uma somatória direcionada para cima. Né? A projeção desse vetor é para cima. Esse vetor é o que a gente chama de, os livros vão chamar para vocês de acho que eu saí da página. MZ. Tá? O MZ, ou vetor de magnetização na direção Z. Tá? A direção Z na ressonância é a posição deitada. Então, apesar de a gente montar para cima, ela não é para cima, é a posição cabeça-pé do paciente. Normalmente o norte é para a cabeça, o pé é para o sul. Você pode inverter isso, o engenheiro pode fazer isso, às vezes é preciso fazer isso quando você tem duas máquinas próximas, como a nossa lá. Existem esquemas para você montar a direção do campo e uma máquina não interferir com a outra. Então, basicamente, a ideia do campo magnético é essa, é você jogar isso aqui. Do ponto de vista de física, o porquê que isso acontece, vocês vão ter que meio que acreditar em mim. Mas, na verdade, esses dois níveis que vocês estão... Porque a gente tem dois níveis aqui, né? Isso vem lá da física quântica, lá do Einstein. Na verdade, você tem um nível de baixa energia e um nível de alta energia. E no momento que quando eu ponho o campo magnético, eu alinho eles, e cada um deles fica num plano de energia, né? E eles vão, como a gente vai ver em seguida, mudar de planos de energia dependendo da radiofrequência. Quando eu recebo uma radiofrequência, o que acontece? E é uma radiofrequência que a gente vai ver numa frequência específica, eu não falei ainda da rotação, mas é exatamente na rotação que ele está rodando, ele absorve aquela energia e muda de plano de energia. Pula de um você não tem intermediário, é o quanta do quantum, da teoria quântica, né? Eu não consigo ir meio quanta, eu só pulo de um tanto para um outro tanto. Né? Eu tenho um degrau, eu não tenho um intermediário. Né? Isso vem lá da física quântica do Einstein. Tá? Isso para o hidrogênio. Então, por exemplo, para o sódio, a coisa é um pouco mais complicada. Eu sempre comento do sódio, porque foi minha tese de doutorado, são 4 níveis de energia. Então, aí eu posso pular de um nível para um, então eu tenho vários níveis de energia. Né? Então, o vetor já não é mais para cima e para baixo, eu tenho 4 posições. Mas no hidrogênio, que é o mais simples, felizmente para nós, são só 2 níveis. Então, o número atômico dele, o número quântico, que é o I, depois quem gosta de física pode estudar, ele é meio. Né? Ou seja, ele tem 2 níveis de energia. Né? Ele é dividido em 2 partes. Então, o I de meio. Né? Enquanto que o do sódio é 3/4. Tá? Mas, enfim, isso era só para vocês entenderem mais ou menos o porquê isso acontece. A gente não vai entrar em detalhes da física quântica, mas como eu falei para vocês, aquele cone está rodando, né? Como a gente tinha desenhado anteriormente, ele está rodando aqui. Essa física básica está nos livros, não é complicada, ele está rodando. Aqui eu estou desenhando esse cone só para cima, que seria o cone resultante, vamos dizer assim. Né? Aí eu tenho um grande vetor aqui, resultante, no centro. Né? E ele está rodando, esses spins estão girando nesse cone numa frequência específica. Essa frequência, esse foi o que descreveu das coisas que foi descrita lá pelo Bloch-Purcell, ela na verdade, foi antes deles, né? Ela é definida por uma lei, que é chamada de Larmor. E não é Lamour, tá? Não tem U, é Larmor. Né? Todo mundo fala, Lamour. Não é Lamour, é francês. Meu amor, né? Não, é Larmor. Então, o Larmor, como é que é? Alguém lembra
lei de Larmor, ou da equação de Larmor, não? Alguém lembra, não? Ninguém lembra, né? É um monte de letra grega aqui, ó. Eu vou colocar aqui, é uma constante, né? Mas em Tesla. Vou colocar T de Tesla. Todo mundo sabe que o campo magnético a gente mede a força dele numa unidade em Tesla, né? Leva o nome do Tesla. E são Gauss, né? São 10, cada Tesla 10.000 Gauss. A frequência de rotação aqui, essa frequência que os spins é dado pela letra ômega, tá? Que é igual a essa letra gama, que é o quê? É o que a gente chama de giromagnetic ratio, ou a razão giromagnética, vezes a força do campo magnético em Tesla. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, além do número de spins, lembra que eu falei que eu tenho 9 a mais para cada mol? E se eu botar para 3, eu tenho 18? Uma outra coisa que o campo magnético faz, e é proporcional à sua força, é a velocidade de rotação. Então, no 1,5 Tesla, se eu multiplicar esse giromagnetic ratio, então esse giromagnetic ratio, ele é específico, primeira coisa, para cada núcleo. Então, para o hidrogênio, ele é 49 ponto alguma coisa. O quê? Qual a unidade que me dá aqui de... Quando eu multiplico por um hertz, mas são mais do que... Quantos hertz são? Megahertz. O que é megahertz? 1 hertz é o quê? São conceitos bem básicos. Eu vou emendando matemática com física de ressonância, né? Isso que você falou. O que você vai? Isso, 1 hertz é 1 giro por segundo. É isso aí. Se eu botar megahertz, significa o quê? Não. O que é 1000? O que seria 1000? Seria o quê? Seria o quê? Que letra que seria aqui? K, que seria 1 kilohertz. Né? Megahertz é o quê? Milhão, né? Então, eu tenho 49 milhões de rotações aqui por segundo, por Tesla, num campo magnético de 1 Tesla. Então, se eu tivesse uma máquina de 1 Tesla, ele estaria rodando a 40... Não dá para... Eu não consigo imaginar na minha cabeça 49 milhões de rotações em um único segundo. Coisa do microcosmos, do micromundo, né? Se eu estou num campo magnético de 1,5, isso aqui vai dar aproximadamente 64 MHz. Se eu for para uma de 3 Tesla, quanto que eu vou estar rodando? 128 MHz. O dobro. Tá? Então é proporcional ao campo magnético. Muito bem. Então, voltando aqui a nossa rotação, o nosso MZ, então, esse fenômeno do spin rodar numa velocidade específica para cada núcleo e proporcional ao campo magnético é uma dádiva da natureza, né? Quer dizer, isso acontece. A explicação física disso também é bem complexa, mas é assim que acontece. Então, vocês vão ter que meio que aceitar isso para mim, porque senão a gente não vai entrar na física quântica. Uma vez tendo, então, dentro de um campo magnético, lá de 1,5 Tesla, esses meus spins alinhados, então o campo magnético faz com que eu alinhe meus spins em direção ao norte, rodando numa frequência específica e conhecida, portanto, eu sei qual é essa frequência. Nesse momento entra a segunda parte do princípio físico da ressonância, que é a radiofrequência. Muito bem. Então, quando eu mando para cá uma radiofrequência, e aqui vem o fenômeno, aqui sim, descrito, nossa senhora, como é ruim. Meu R, não, e o mouse, vocês não sabem como é que está esse mouse. Está ajudando assim, é um mouse maravilhoso. Eu tinha uma coisinha de desenhar assim, eu não achei, estava lá na minha, antigamente quando a gente começava a fazer bolinhas para função de direção, no comecinho era tão manual, que eu cheguei a comprar uma daquelas de desenhista, sabe? Sumiu, não sei onde está. Bom, a radiofrequência, que foi uma das descobertas aí do Bloch Purcell, na verdade, o que é radiofrequência? O que é radiofrequência? Como é que se definiria? É um átomo? É uma partícula? É uma onda? E aí tem aquela história do Einstein de novo. Mas se é uma onda, é uma partícula. Né? É uma dualidade onda-partícula. Uma hora eu posso ser onda, outra hora eu posso ser partícula. Você pode encarar das duas formas. Mas para facilidade nossa, vamos entender como uma onda. Onda o quê?
Existe um espectro de onda que a gente chama espectro de onda, inclusive inclui raio, desde a luz visível até o raio-x. Isso tem nos desenhinhos do Google lá, todo mundo. E como é que chama esse espectro de onda? Eletromagnética, certo? Esse é o espectro de onda eletromagnética. Então, a radiofrequência tem esse nome porque está na faixa da banda de rádio. Então, se vocês perceberem, essa rotação, né, esse giro magnetic ratio do hidrogênio e dos outros, estão na banda de megahertz. Megahertz é a faixa da onda de rádio. Né? Então, se eu for assistir a CBN, é 90,5 megahertz. Né? Então, por isso que a gente chama de radiofrequência. É uma onda eletromagnética que é usada para transmissão de rádio. Por isso que leva esse nome. Mas se eu for um pouquinho para trás, essa banda de ondas, ela varia o quê? Varia a frequência, né? E a amplitude, né? Mas fundamentalmente a frequência. Então eu tenho frequência da luz visível muito. Conforme eu vou indo para o lado de cá, eu vou indo com frequências mais altas e menos energia. E para baixo, eu vou vendo com frequências mais baixas e mais energia. Tá? Então existe uma relação entre frequência e energia, mas aí não vamos entrar nesse detalhe. A gente entendeu que a gente vai usar aqui um princípio chamado radiofrequência, que é uma onda eletromagnética, nessa banda de megahertz, e aí não é na banda, né? Eu vou mandar exatamente naquela frequência, tá certo? Exatamente na frequência em que esses pins estão rodando, esses núcleos de hidrogênio estão rodando. Quando essa radiofrequência é mandada aqui, duas coisas acontecem. O que seriam dessas duas coisas? Alguém lembra? E depois se decompõe em duas coisas que alguém já falou. Ah, mas no princípio que é o quê? O relaxamento. Né? Então o que acontece antes de eu relaxar? O que vai acontecer aqui? Só lembrando, né, que aquele cone que eu não estou desenhando para baixo, aqui para cima, onde eu estou apontando, é o quê? É a baixa energia. E aqui embaixo, onde eu não estou desenhando, é a alta energia. Para vocês lembrarem, memorizarem, quando a gente entra num campo magnético, eu tinha um desenho de um livro que era assim, a baixa energia o cara está andando normal, de pé. E a alta energia eu estou plantando bananeira, andando com a mão. Né? Então, ao contrário. O que eu gasto mais energia para fazer? Né? É muito mais fácil andar. Então, quando a gente põe uma amostra nossa, né, dentro do campo magnético, o que acontece é que é mais fácil. Por que eles se alinham com o norte? É mais fácil eu ir para o lado da baixa energia, eu não gasto energia. Mas quando eu recebo energia, né, essa onda eletromagnética, que é uma radiofrequência, que contém uma certa quantidade de energia, né, e exatamente naquela frequência de 49 MHz ou 64 MHz que eu estou rodando, o que acontece com esses spins? Eles absorvem essa energia e eles fazem o quê? Eles mudam de posição, ou seja, eles saem da baixa energia e vão para onde? E vão para alta energia, ou seja, eles saem da direção para cima e aqui vão para baixo. Tá? Eles pulam. E são duas coisas que acontecem. Então, eles fazem isso, eles vêm para cá. E tem uma outra coisa que acontece. Vocês perceberam que eu, sem falar, mas eu desenhei o conezinho, por isso que eu acho que imagem é uma coisa impressionante, né? Com vários vetores, assim, ao redor desse círculozinho. Por que eu não desenhei todos os vetores um em cima do outro? O que eles têm que o campo magnético não alinha? O que eles estão aqui? Eles estão em pontos diferentes desse círculo. Eles estão o quê? Em fases diferentes desse círculo. Tá? E isso o campo magnético não alinha. Eles ficam separados. O porquê disso também, eu vou dar uma explicação bem básica para vocês, mas tem que ir lá na física quântica, na física de partículas, mas fundamentalmente é porque cada hidrogênio que está ali, ele tem um microambiente um pouquinho diferente. Então, se eu sou um hidrogênio, mas eu estou encostado numa molécula de água. Ok. Eu sou um hidrogênio, mas eu estou encostado numa bruta macromolécula proteica aqui. Eu tenho uma frequência discretamente diferente. Então, eles estão em fases diferentes porque cada um desses vetorzinhos estão rodando ao redor de 49 MHz, ou no caso do 1,5, 64 MHz, mas eles têm em kHz, aí na banda de kHz, discretamente diferente a velocidade. Então, acaba que é uma lebre. A gente brinca da lebre da tartaruga, que a gente vai falar lá no Spineco, e acontece que eu estou, então, sempre tem um que está rodando mais rápido e o outro mais lento, então eles estão em fases sempre diferentes. Tá? Muito bem. Mas quando eu mando a radiofrequência, alguns pulam de energia e os outros que estão em cima, o que eles ganham? Eles ficam todos em fase, eles se juntam, eles assumem como se fosse uma velocidade. É como se a lebre da tartaruga eu desse um monte de energia para ela e as duas estão correndo junto agora.
né? Eu não consigo acelerar mais a lebre, mas a tartaruga é acelerada, vamos dizer assim. Eu ganhei energia não suficiente para pular, mas para juntar. Então, o que acontece aqui é isso aqui. Um dos fenômenos é esse vetor. Ficar todo mundo junto aqui. Então, aí eu vou desenhar todo mundo aqui, ó. Então, estão todos os vetores juntinhos aqui e rodando, tá? Tá parado aí, mas eles estão rodando. Mas agora estão todos juntos. E eu perdi alguns vetores, lembra aquilo que eu falei para vocês? Eu perdi alguns núcleos que estavam aqui e foram para cá. Então, aquele meu vetor que era grandão, ele vai ficar o quê? Um pouco menor aqui no Z. Tá? Na verdade, a maneira como a gente graficamente demonstra isso, vai estar lá no slide também, é o seguinte. Eu tenho aqui opa, vou deixar aqui para baixo. Aqui seria a minha direção Z, eu tenho um X e eu tenho um Y, tá? Vocês estão entendendo aí? É um tridimensional. Então aqui eu tenho um plano, né, que está aqui no plano, XY, e o Z que sai, fura o plano e vai lá para cima, certo? Então, aquele meu MZ está alinhado aqui. No momento que a radiofrequência... antes da radiofrequência, qual é a projeção no XY desse vetor? Zero. Lembra? Às vezes a gente confunde, porque eu desenhei o conezinho e falo, mas não está inclinado. Não, esse é o vetor que é a soma de todos. Então, ele está centrado. Mas no momento que eu pulo isso aqui para baixo, eu começo a ter um vetor aqui, ó. O que acontece com esse vetor aqui? Ele começa a se inclinar. Aí o vetor mesmo começa a se inclinar. Eu estou puxando, né? Que aí o que vai acontecer? Eu tenho esse vetor aqui, não tenho? Mas eu tenho um outro vetor aqui, ó. Os que pularam também estão em fase. Tá vendo? E aí eu vou ter um vetor resultante aqui, inclinadinho. Deu para acompanhar? Tá claro isso? Então, tudo se passa de uma forma matemática mais fácil. É como se eu inclinasse esse vetor para cá. E aí, a projeção dele no XY passa a ser o quê? Passa a existir. Eu tenho aqui um vetor no plano XY. O vetor Z, a gente vai pensar chamar ele de plano longitudinal, e o XY de plano transversal. Ok? Tudo tranquilo aqui? Então, como eu inclino... e quanto eu inclino isso aqui? Depende do quanto de radiofrequência ou quanto de energia eu der. Eu posso dar uma radiofrequência pequenininha, que inclinou assim como eu mostrei. Eu posso dar uma radiofrequência maior, que pode pegar aquele vetor e jogar ele exatamente no plano XY, ou seja, quantos graus aqui? 90 graus. Isso é importante. Ou eu posso dar o dobro dessa energia, provavelmente, ou exatamente o dobro dessa energia do 90, e jogar aquele vetor daqui para cá. 180 graus. Tá claro isso? E isso depende da energia que eu dei. Normalmente é a duração da radiofrequência, quanto tempo eu fico estimulando com radiofrequência, e a força da radiofrequência, a amplitude dessas ondas. Então, isso somado dá energia, é uma área assim no quadrado. E eu posso fazer com que isso angule. O que é isso aqui? Vocês que já estão trabalhando com isso. Que ângulo é esse aqui? Como é que a gente chama esse? Como é que a gente chama esse ângulo? Flip angle. Só para dar uma adiantadinha. É isso que a gente põe na máquina lá. Então, quando eu estou botando flip angle, simplesmente eu estou modulando a energia da minha radiofrequência que eu vou dar para aqueles spins. E, normalmente, por exemplo, a gente vai usar em gradientes... A gente vai ver lá para frente. Gradientes X, flip angles menores. Para spin echo, a gente vai usar 180 e 90. No real tardio, a gente vai inverter tudo, dando inversão, recuperação com 180. Só para vocês conectarem com mais realidade. Isso aqui é fora da realidade, né? Isso aqui é o microcosmos, né? Mas só para vocês conectarem. Mas vamos em frente, porque ainda isso aqui eu recebi a radiofrequência. Qual que é o próximo passo? Eu vou ficar dando radiofrequência eternamente? Não. Eu vou desligar. Né? Então eu dou a radiofrequência e desligo a radiofrequência. E aí vem o fenômeno de ressonância, né? Que foi descrito. O que acontece quando eu desligo a radiofrequência? Posso apagar aqui? Não. Então vamos lá. Acho que posso apagar, né? Não tem problema? Então tá. Então, eu estou lá, vamos supor que eu fiz aqui o meu vetor ficar aqui em 45 graus, mais ou menos, vai. Ou seja, eu tenho uma projeção aqui, eu tenho um vetor projetado no XY e tenho também ainda um valor aqui projetado no Z. Mas vamos focar no XY. Por que eu já vou explicar já por que do XY. Mas no momento que eu
eu desliguei a radiofrequência, o que acontece? Eu tendo a voltar ao quê? A situação de repouso. Ou seja, aqueles spins que tinham ido lá para baixo, acabou a energia, o que eles fazem? Eles vão voltar para a posição de cima, vai fazer com que esse vetor faça o quê? Volte para cá. Tá certo? E mais do que, além de voltar, eram dois fenômenos que aconteciam. Qual era o outro fenômeno que eu tinha falado? Ele estava em fase, então eles vão começar a perder a fase. A lebre e a tartaruga vão começar a se separar. Observem que para eu ter esse vetor aqui, projetado aqui, as duas coisas tiveram que acontecer, né? Eu pular spins de cima para baixo, e eu estar em fase. A primeira coisa que acontece, o que é? Dessas duas, a hora que eu desliguei a radiofrequência, o que acontece primeiro? É o pulo? É voltar para cima de energia? Ou é perder a fase? O que acontece primeiro? Não é primeiro, na verdade as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então não é primeiro, nem depois. A minha pergunta está errada. Primeira coisa. O que acontece mais rápido? O que acontece mais rápido? Hã? Sair lá de cima, de baixo e vir para cima. É perder a fase. Ué, o que é perder a fase? Vocês já sabem disso, eu vou só conectar, como eu estou falando da física. O que é perder a fase? O que é perder a fase? É T2. Não é isso? A gente vai chegamos lá já no T2 e transversal, que é o transversal. E voltar para cima é o T1, tá certo? É recuperar sinal do MZ é T1. O que é mais rápido nos tecidos? T2 é sempre curtinho. A primeira coisa, não é a primeira coisa, de novo. As coisas acontecem simultaneamente. Assim que eu desligo, eu começo a perder fase e spins começarem a pular de volta para. E até é lógico isso, porque eu estou mudando de nível de energia, lembra que eu falei? É muito difícil esse pulo quântico, né? Você vai nos filmes de ficção científica, pulo quântico, né? A gente vai viajar no tempo. Então não é fácil. Agora, perder a fase é uma coisa que eu estou ali no meu mesmo plano, vamos dizer. Meu plano universal, de universo ali. Então o que acontece, vamos lá de novo, o cone eu apaguei, mas a gente vai perder a fase de novo, e a gente, primeiro, né, mais rápido, e depois eu vou voltar os spins para cima. Com isso, esse vetor que estava aqui, ele inclina para cá de volta. Lembrar que ele está rodando, lembra? Ele não está parado, esse vetor aqui, ele está girando. Né? Então, tudo se passa, se eu olhasse, tivesse um olhinho aqui de uma bobina de radiofrequência, e eu olhasse esse vetor grandão, ele ficou grandão e está girando. Não sei se isso não entra na gravação, porque está lá, mas enfim. E girando, certo? Para quem está presencial aqui. Então, eu fiz assim, estou aqui, girando. Aí, de repente, eu desliguei. O que acontece? Ele vai voltar, mas ele continua girando enquanto ele vai voltar. Então, se eu tenho esse vetor aqui, quando ele vai voltar para lá, o do XY, ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer uma trajetória em espiral. Né? Ele vai rodando e diminuindo de tamanho. Né? Ele era assim, ele vai rodando e diminuindo. Então, se eu tivesse um olhinho aqui, olhando no XY, eu viria uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Então, o que é isso aqui? É uma onda eletromagnética, né? Uma onda de radiofrequência, de novo, que se eu tiver uma antena de rádio, eu vou sentir. Eu vou captar essa onda de radiofrequência. É um imãzinho rodando ali e diminuindo o seu tamanho, né? Conforme eu desliguei a radiofrequência, perdendo a sua energia, né? E eu vou olhar isso aqui no plano XY e vou ver ele retornando à direção Z. Então, isso aqui, alguém sabe como é que é o nome disso aqui? De uma sigla. Eu uso os nomes em inglês, porque é assim que está nos... O que é isso aqui? Qual a última letra? Isso aqui é usado para medicina nuclear também. Medicina nuclear, quando você tem uma queda de radioisótopo, é assim. Já ouviu falar em FID ou FID, né, em inglês? Não? Free Induction Decay. É um decaimento. Então, na verdade, por isso que eu falei de radioisótopo. É a mesma coisa que um decaimento de radiação do radioisótopo. É um decaimento exponencial aqui, oscilante, né? Que é o que acontece nesses spins aqui, a hora que eu desligo a radiofrequência. Outra coisa importante aqui, vocês estão entendendo? Esse meu desenho que ficou bem ruim, né? Mas uma outra maneira de visualizar esses decaimentos é aquilo que a gente já comentou com vocês. Eu vai ter no slide mais bonitinho, né? Eu posso olhar essa volta à posição normal por dois ângulos. Pelo ângulo do vetor Z, e pelo ângulo do XY.
O vetor z, como a gente falou, é o famoso longitudinal, ou... E aqui o xy é o quê? É o plano chamado transversal, não vou conseguir escrever, ou T2, tá? Como é que seria a visualização? Imaginem que eu dei um pulso de radiofrequência que jogou o meu vetor inteiramente aqui, ó, no plano XY. Qual é a projeção que eu tenho no plano no eixo do Z? Qual é a minha projeção? Zero. Muito bem, zero. Então eu começo no zero. Conforme a minha coisa vai exponencialmente, espiralmente voltando aqui para cima, o que acontece agora, só olhando na linha Z, o que acontece com o meu vetor da linha Z conforme ele vai subindo aqui? Ele vai crescendo, não é isso? Até voltar ao ponto normal. Então, como é que seria? Seria uma coisa assim. Ó, que lindo. Vocês fazem isso todo dia lá no mapa T1. Essa é a curva do relaxamento, o quê? T1, longitudinal. Então, é uma curva exponencial. Um exponencial, em tese matemática, ele nunca termina, né? Infinito. Então, se convencionou, aí eu não lembro bem da história, vou ter que ler para aprender de novo, de que a gente vai usar uma constante de tempo, em que, quando eu tiver recuperado aqui 2/3, né, 67%, do que seria o sinal teórico total, inicial, é o meu tempo. Então, esse ponto aqui, em milissegundos, é o meu T1. Tá? Então, a curva é uma curva exponencial. Eu posso ter uma equação dela, mas o que se definiu é esse percentual da recuperação. Porque, em tese, se falar, quando que eu quero o 100%? Não existe, né? Ele é matematicamente infinito. Eu vou sempre recuperando, em tese. Não é verdade, mas enfim. Foi a maneira matemática. E o T2, que é no XY. O que acontece? Então, eu joguei meu vetor aqui no XY. Eu dei um pulso um flip angle de 90 graus. Como é que vai estar o meu vetor aqui no XY? Positivo e máximo, né? Eu vou estar com o vetor inteiro aqui, pum, jogado no XY. Então, eu vou estar com ele aqui em cima. Não vou nem desenhar o vetor, aqui é um gráfico, né? E aí aqui é o tempo, tá? Em milissegundos. Milissegundos. E aí o que vai acontecer com esse vetor? Conforme, no XY, conforme ele vai recuperando naquela espiral que eu falei para vocês, até ele voltar a alinhar com o Z de novo, com o campo magnético, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Como é que ele cai? Exponencialmente. Certo? E aqui a mesma coisa. A queda, a sobra de 1/3 ou a queda de 2/3 do sinal vai ser o nosso tempo de T2 em milissegundos. Tá claro isso para vocês? Ficou didático isso? Ficou fácil de entender o T1 e T2? Bem física básica, bem tranquilo de entender, mas às vezes a ressonância, infelizmente, ela não é intuitiva mesmo, é uma coisa que a gente tem que aprender a pensar com ela, né? E aí, esses tempos, como eu falei para vocês, embora tudo comece simultaneamente, esse tempo é muito maior, normalmente, que o T1, do que... Então, até eu atingir 70% de recuperação do meu MZ, é muito mais lento do que o T2. Porque o T2, como eu falei, o que acontece no T2? Embora os spins estejam subindo aqui e o meu vetor vai voltando aqui, antes até de muitos spins voltarem para cá e jogar o meu T1 de volta ao repouso, eu já perdi, uma forma mais rápida, eu já perdi a fase. Conforme eu perco a fase, o que acontece com a projeção? Quando eu perco a fase, basicamente ele não altera o MZ, né? Porque eu só perdi a fase aqui, ó, nessa direção aqui. Então, quando eu perco a fase, quem encurta mais é esse vetor do XY. Então, o T2 acaba com a perda de fase, que é o que o T2 basicamente se relaciona, eu acabo perdendo rapidamente a fase e, portanto, ele é mais curto. Então, por exemplo, miocárdio, né, que é uma coisa que a gente vai trabalhar o ano inteiro com isso. Qual é o T1 do miocárdio normal? Vocês estão medindo lá o tempo todo. Para a gente botar isso em coisas práticas. Qual que é o T1 do miocárdio? Tem um valor normal aí, mais ou menos, um range normal. Vai de quanto a quanto? Quanto vocês chutariam? Eu estou começando a botar alguns números, embora isso, vocês sabem, varia de sequência de pulso, varia de campo magnético. Mas em 1,5 Tesla, numa sequência clássica de mole, de máquina para máquina vai variar um pouquinho, mas o normal vai variar, assim, ballpark, de 900 a 1.100.
Eu daria 200 milissegundos. E os 100 já não é muito normal, 900 também não é muito normal. Né? O ideal seria ali em torno de 1.000, mas é 990, 1.000, mas de 900 a 1.100 é o valor normal. E quanto é o T2 do miocárdio? A gente não mede o T2 aqui, a gente não faz o mapa T2, mas agora a gente está fazendo o tempo todo, mas tem um valor normal, que vai até quanto, mais ou menos? Vocês lembram do T2 estrela? T2 estrela a gente faz aqui. Quanto que é o valor normal do T2 estrela? Abaixo de quanto que é um problema? Abaixo de 20. Então, T2 estrela normal é acima de 20. Na verdade, não é normal assim. Normalmente o T2 estrela fica ali próximo do 30, 40. 30 seria um bom normal do T2 estrela. É que abaixo de 20 já indica depósito de ferro. Né? Só para botar em prática aqui. E o T2 estrela, depois a gente vai aprender, ele é mais rápido, ele é mais curto ainda do que o T2. O T2 seria então quanto? Um pouco mais que isso, em torno de 50 a 60 milissegundos é o normal do T2. Acima disso estaria alterado. Tá? O T2 geralmente vai alterar para cima e não para baixo, mas pode alterar para baixo também. Então, veja, só para comparar, 1.000 milissegundos é 1 segundo. Para 50 milissegundos, 60 milissegundos. É muito mais rápida a perda de fase do que esse pulo quântico de volta para a posição. Tá bom? Deu para pegar isso mais ou menos? Eu acho que aqui dá para dar uma paradinha e voltar para... Acho que dá para eu voltar para o slide. Vocês veem que a gente não saiu do nosso slide aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo. Que agora é só fazer esse compartilhamento, acho que ele já pula para lá. Vamos ver. Isso. Tá lá. A gente estava aqui. Muito bem. Então, vocês entenderam o princípio físico, que está bem demonstrado aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho. Meu mouse está aqui. Veio para lá? Veio, ó. Então, esse princípio físico aqui, vocês não veem a rotação, a gente vai ver a rotação logo, logo. Quando a gente entender fase e outras coisas na formação da imagem, tem uns filminhos mais bonitinhos. O campo magnético principal é chamado também de B0, chique B0, né? Ou beta 0, né? B0 ou B0, né? Ou beta 0, que é o campo magnético principal, vai levar a um MZ de equilíbrio, também chamado de M0, mas é o MZ, né? Na direção Z, né? Quando eu dou um pulso de radiofrequência, que normalmente vai ser chamado de alfa, só para ir vocês se acostumando com a nômina, é um pulso de radiofrequência, esse vetor se inclina, né, que é o flip angle, vai gerar uma projeção aqui no MZ, no MXY, tá? E também no MZ, né, vai diminuir aqui um pouquinho, né? Se eu der um pulso, aqui foi um pulso alfa, que é menor do que 90 graus, e aqui foi um pulso de 90 graus, então eu jogo todo o MZ para o plano XY, tá certo? Aqui o plano, um pulso de 180 graus, você veja que como ele é maior, né, mais energia. Ele pode ser jogado de duas formas, né, na direção Z, invertendo aqui, que é o que a gente vai mais usar para o nosso raciocínio, 180 aqui, ou até 180 nessa direção, no próprio plano do XY, né, que seria o que a gente chama de pulso de refocus. A gente vai entender isso melhor, que é o tipo do spin echo, enquanto que aqui é o pulso de inversão-recuperação, que a gente inverte mesmo o sinal. Muito bem. Então, a gente entendeu um pouquinho da física. Deixa eu ver aqui. Vamos completar aqui, ó. Então, o que a gente explicou até agora para vocês foi isso. Olha lá, aqui tem o 90, né? Aí eu dei um pulso de 90, todo o meu MZ veio para o plano XY. Eu passei aqui é o tempo passando, eu passei a recuperar esse sinal do MZ. Então, essa curva pontilhada vermelha é a curva do T1, do relaxamento T1, até eu voltar aqui no plano normal, que é essa curva aqui. Aqui, desculpa, é 63%, eu falei 67%, não, 63% e 37%, né? É o contrário, é 2/3, 1/3, mais fácil, né? Então, 63% aqui é a definição, essa constante é a chamada de T1, né? O equilíbrio está lá no final, mas em tese ele é infinito, né? Então, uma recuperação exponencial do T1. E o T2 é aquilo que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui o vetor Z igualzinho naquele começo, com os spins em fase. Aí eu começo a perder a fase, tá vendo? Começa a abrir o leque aqui, porque eles começam a ter velocidade diferente. A hora que eu acabei de dar, eu dou um boost de TNT para eles, de gasolina forte, eles aceleram, fica todo mundo juntinho, mas assim que eu desligo, eu começo a de novo ter velocidades diferentes, e com isso eu acabo tendo uma separaçãozinha aqui, que vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo.
E se eu olhar, então, o meu sinal aí, aqui representado, então, o MXY, ou seja, no plano XY, eu começo a ter aquela onda, que é aquela Free Induction Decay que eu falei para vocês, né? O FID, ó. Nesse envelope aqui, ele vai caindo, caindo, caindo. Esse é o sinal que eu veria se eu botasse uma bobina lá. Só que esse sinal, essa perda de fase, ela não é só física, ou seja, pela velocidade, ela é acelerada, porque como ela é muito sensível a variações de campo magnético, como o campo magnético ele é muito homogêneo, essa é a grande, vamos dizer assim, característica de uma ressonância, não é simplesmente um ímã, ele é um ímã com uma homogeneidade de campo espetacular, ou seja, o meu campo magnético é igual em todos os pontos ali, muito próximo do igual, não é igual, mas muito próximo. Mas não é perfeito. Então, existem inhomogeneidade de campos que afetam lá o microcosmos e fazem com que, além da diferença de velocidade normal daqueles spins, eu tenho diferença de velocidade porque esse spin está num campo magnético. Lembra que essa velocidade, essa rotação, ela é dependente do campo magnético. Então, se eu tiver 1 bilionésimo de Tesla a mais aqui e 1 bilionésimo de Tesla a menos aqui, esse spin vai estar um pouquinho mais rápido. E aí não é porque é a característica dele spin, é porque é o ambiente que não é homogêneo perfeitamente. Então, a inhomogeneidade de campo faz com que essa queda do FID seja mais rápida do que aquela que seria teórica, aquela que é o T2, o relaxamento T2, que é isso que é a teoria. Então, na teoria, a minha queda seria essa aqui, ou seja, um pouquinho mais longo, T2 com que daria uns 60 milissegundos aí, né? Mas, na prática, se eu botar a minha bobina lá e medir o meu sinal caindo, eu vou ver esse sinal como o que a gente chama de T2 estrela, que é o T2 que, na verdade, representa o T2 estrela, o mundo real, ou seja, incorporado ali a inhomogeneidade de campo, artefatos. Por isso que a gente usa ela para ver ferro no miocárdio, porque o ferro, na verdade, depositado no miocárdio, causa o quê? Um artefato. Quando a gente tem um artefato de metal, porque eu tenho lá fio de aço no externo, aquele preto que está acontecendo lá, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o quê? Dephasing. É tão alterado o campo magnético por causa do campo magnético, por causa do ferro, lembra? Se a gente pegar aquele experimento da limalha de ferro, lembra, no papel? Que a gente fazia na escola, e põe o ímã embaixo, as limalhas não se alinham com o campo magnético. Se eu tenho um ferro ali, ele pega e ele altera as linhas de curva. Então, quando eu tinha uma linha de campo retinha, bonitinha, homogênea, se eu ponho um ferro ali, as linhas de campo fazem assim, ó, se entortam ao redor do ferro. Quando ela se entorta ao redor do ferro, muda o campo magnético ali naquela região. E, portanto, muda a frequência e a gente perde sinal. A gente não consegue mais. Há uma perda, há um dephasing muito rápido e a gente perde. Então, essa técnica T2 estrela, por exemplo, para ver ferro, usa essa característica, na verdade, de um artefato, né? Que a gente tem. Mas é o que acontece na vida real. Como é que eu meço o T2, então, Rochit, se o que eu vejo é aqui? A gente vai entender isso lá no Spineco. Eu vou explicar para vocês. Mas, na verdade, o que eu faço? Eu faço com que esse sinal volte de novo. Eu dou vários pulsos e eu anulo essa perda do campo magnético. Vocês vão entender isso mais para frente. E aí eu consigo, sim, calcular o T2 aqui. O verdadeiro T2 físico. Mas usando uma artimanha de ficar voltando o sinal várias vezes ao máximo. Né? Então, eu vou usar... E aí, conforme esse sinal vai caindo... Eu vou explicar isso melhor lá no Spineco. É melhor não adiantar aqui. Mas acreditem em mim, embora o sinal seja aqui. E esse filminho aqui do lado mostra exatamente o leque abrindo, que é o que acontece com o T2. Dei a radiofrequência, está todo mundo junto, naquela barra vermelha grossa sozinha ali. E assim que eu desligo, ele vai abrindo rapidamente, até que quando eu fico uma pizza totalmente vermelha, o meu resultante, qual que é o meu resultante no plano XY? Zero. Porque eu tenho um spin para lá e outro para cá. Eu anulo, cada um anula, entendeu? A parte eletromagnética, zero. Deu para entender isso? É bem simples, mas é uma coisa que tem que ficar incrustado na cabeça de vocês, tem que ficar automático. Aqui não. A gente vai ficar nesses dois lados hoje. Se tanto. Tá? É isso. Não é assim. Bom, essa é uma parte física básica, mas eu gosto de falar um pouquinho dessa parte que está em cima do slide aqui, para vocês entenderem um pouco, e agora sabendo, que quando eu começo a falar o que é uma máquina de ressonância, vamos lá, para que isso? Eu não entendo por que serve isso, né? Então, antes eu dou essa física ultra básica aí dos fenômenos de radiofrequência e campo magnético, a gente vai entender um pouquinho hoje ainda o que é o equipamento, como esse equipamento funciona. Então, primeiro, ele é um grande ímã, né? Então, o magneto é um grande ímã, o beta zero está aqui, né? Olha o Z como ele está deitado aqui, tá vendo? Então, essa é a coordenada de referência no paciente.
Mas classicamente nos livros virou o tradicional, né? O Z é para cima, né? Mas a máquina não está em pé. Então, o Z da máquina é deitado. Mas como é esse campo magnético? Alguém tem ideia do que ele é feito? Aqui é mais um bate-papo para a gente relaxar. Nem sei que horas são. Mais ou menos o tempo já dele. Mas é mais um bate-papo rápido aqui. Como é que eu gero um campo magnético? Eu posso pegar uma pedra de ímã, lembra? É uma pedra, né? Lá na cidade de Magnésia, não é isso? Lá na Grécia, não é assim que começou a história do magneto? Não é isso? Tem uma história, vocês pegam na história, não lembro mais. É uma cidade, o que vem? Mag vem da onde esse magnético aí? Vem lá de uma cidade grega, onde o cara descobriu uma rocha que atraía as coisas ali, que era uma rocha magnética, né? Era um ímã desses de pedra. É assim que a gente faz hoje, uma ressonância? Não. Já foi assim, viu? Já teve, que a gente chamava, talvez até tenha ainda funcionando, alguns magnetos que a gente chama de magnetos fixos, né? Mas não é mais assim. Como é que são os magnetos atuais? Como é que são os ímãs de ressonância atual? O que eles são? São corrente elétrica. Como é que a gente chama isso? Eletroímã, perfeito. O eletroímã vem de um princípio físico em que se eu tenho um solenoide, que a gente chama, ou seja, uma espiral de fios, né? Que está demonstrado mais ou menos aqui, né? Tá vendo? Esses quadrados vermelhos significam que é o main magnet aqui, ó. São coils, né? Que eu cortei a máquina no meio aí, né? Vocês estão entendendo, né? Eu fiz um corte no pão ali. Então eu estou olhando esse arco que está rodando aqui, mas são vários arcos rodando ali dentro do magneto, por isso que ela é redondinha, em que é um solenoide que a gente chama, né? Quando a gente põe essa coisa, um arco, uma roda atrás da outra, tudo, e eu jogo ali uma carga magnética, uma carga elétrica, né? Faço circular uma corrente elétrica altíssima ali, em torno de 100 amperes e tudo. E quando eu circulo uma carga elétrica circular, no centro dessa. Na verdade, eu vou gerar um campo magnético. Ou seja, da mesma forma como a eletricidade gera um campo magnético, o campo magnético também móvel pode gerar eletricidade. Mas aqui eu tenho uma eletricidade, né, uns spins rodando nesse solenoide, gerando um campo magnético. Para eu gerar campos magnéticos potentes, como é o caso da ressonância magnética, 1,5 Tesla, como eu falei para vocês, vai ser 10 mil vezes o campo gravitacional da Terra, né? O magnético do planeta, então é uma coisa realmente muito forte. Eu preciso de uma carga elétrica, de uma energia, eu preciso de uma corrente elétrica muito alta e, portanto, de uma carga elétrica enorme. E isso seria basicamente inviável hoje se não fosse um fenômeno, uma descoberta física, que eu precisaria mais ou menos, para manter essa corrente de 100 amperes aí, fazendo o exame todo dia, uma meia Itaipu para rodar essa máquina aqui, nossa. Como é que eu ia fazer para rodar centenas de máquinas no país, né? Mas não é assim. Por que não é assim? O que foi descoberto? Esse solenoide é feito do quê? Alguém sabe, não? Para vocês entenderem um pouquinho da construção da máquina. Ele é feito de uma liga, o quê? Supercondutora. O que é um supercondutor? Qual que é a definição de um supercondutor? Exato. E o dia que a gente vê um supercondutor, uma liga magnética supercondutora, em temperatura ambiente, morreu todos os outros métodos, né? Acabou o tomo, acabou a ressonância, acabou o ultrassom, acabou tudo. O que acontece é que não existe essa liga supercondutora, metal supercondutor, em temperatura ambiente. Então, essas ligas supercondutoras, elas só são supercondutoras em que situação? Próximo ao zero absoluto. Ou seja, a gente precisa manter esse solenoide, que é feito dessa liga que entra na nióbio, aí as ligas eu não vou entrar em detalhe, mas é uma liga de metais, que tem essa propriedade supercondutora, onde eu ponho uma corrente elétrica e eu não tenho resistência mais para essa corrente elétrica. Então, a outra coisa que acontece, se eu tiver resistência, eu gero calor, né? Um calor absurdo, vira um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é isso. Joga lá, esquenta o negócio. Então, não é uma supercondutora a liga de chuveiro elétrico. Depois a gente já discutiu isso na Tomo, né? O tubo de raio-x é um belíssimo chuveiro elétrico. Aqui não, aqui eu não posso ser um chuveiro elétrico. Então, eu preciso usar uma liga supercondutora para jogar uma carga elétrica que fique ali. Se eu não tenho resistência, eu jogo uma carga, essa carga fica meio ad infinitum ali. Ela vai perdendo um pouquinho, mas aí eu só vou jogando um pouquinho mais de carga. Então, eu gasto muito menos energia.
Mas para eu ter essa liga com a característica supercondutora, ou todos os metais descobertos até hoje na engenharia de materiais do planeta, o dia que o cara descobrir isso em temperatura ambiente é o Nobel de Física, não tem dúvida. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente tem essas ligas que funcionam em temperaturas muito baixas, próximo do zero absoluto. O zero absoluto, que é o 0 Kelvin, né, menos 254 graus Celsius. A maneira como a gente consegue fazer isso, como que é, então? Como é que eu pego essa liga, esse solenoide supercondutor, que é o ímã da ressonância, e faço ele funcionar como supercondutor? Eu abaixo a temperatura próximo, a gente deixa ela normalmente em 4 kelvins, né? Que vai dar menos 252, alguma coisa assim, graus Celsius negativos. Como é que eu faço isso? Hélio, exato. Antigamente tinha nitrogênio e hélio, né? Hoje não tem mais. Hoje é só basicamente hélio, e antigamente a gente tinha que botar um monte de hélio, perdia hélio. Hoje as máquinas são praticamente seladas. A gente tem máquinas até agora, com tecnologias novas, que usam 7 litros de hélio. Mas a maioria delas vai usar 7.000 litros de hélio. É um hélio mantido a temperatura, é um hélio líquido. Como é que você mantém um hélio líquido? Como é que eu mantenho esse hélio nessa temperatura? E pressão. Então, aquela história da física, se eu deixar, eu converto o hélio em líquido e mantenho ele líquido, como que eu mantenho ele líquido? Pressionado, né? Eu não deixo ele virar gás. Então, ele vai se manter na posição líquida e, portanto, vai manter a sua temperatura líquida, que é de menos, que é 4 kelvins, tá? E esse 4 kelvins, então, fica circulando ali aquele solenoide, mantendo, portanto, o solenoide, esse metal, a 4 kelvins. Aí eu jogo 100 amperes de carga ali e eu tenho um belíssimo one-on-one, né? A engenharia é muito mais complicada que isso, né, meninas? Mas é o básico para vocês entenderem de como é que eu mantenho um campo magnético de alta potência dentro de um equipamento relativamente pequeno hoje e menos pesado e usando o supercondutor. Tá claro isso? Na verdade, vocês sabem que isso gera um problema, né? Campo magnético. Imagina se eu faço um campo muito, muito forte, o cara está passando lá fora, ele vai pegar, o campo pode pegar distâncias grandes, eu posso atrair gente à distância, né? Por isso que a gente tem aqueles sinais da ressonância, né? Cuidado aqui, antigamente tinha não entrar com marca-passo, aquele medo do marca-passo, hoje a gente faz exame com marca-passo, mas enfim, com metal, pessoas que têm um clipe de aneurisma cerebral não devem realmente entrar dentro da máquina, e tinha áreas ali ao redor da máquina, né? Não é só dentro da máquina, que tem aquele triângulo, né? São linhas de Gauss, que a gente chama, gaussiano, né? De linhas de Gauss que vão diminuindo o campo magnético. Então, esse campo é tão forte que se eu não fizer nada para ele pega uma área enorme. Hoje em dia a gente circunstringe esse campo. De que jeito? A gente faz um shield, né? Um escudo para o campo. Como é que a gente faz? Antigamente a gente fazia um shield passivo nessas máquinas. Como é que era o shield passivo? A gente acabou de tirar lá a ressonância da GE, que entrou a Sola agora no Gagor, que era uma ressonância da GE de 25, quase 30 anos. E era um shield passivo. Vocês já viram essa máquina? Vocês nunca viram? Eu tirei foto dela, deve ter foto em algum lugar. A hora que você olha, se você quiser assustar um paciente para ele nunca mais entrar na máquina, é só você mostrar a máquina de frente para ele. Se ele entra de lado, ele talvez não perceba, né? Porque ele vem aqui, ele chega de lado na máquina e entra na cama, né? Mas se você for na sala de console que está de frente à máquina e olhar a máquina, você nunca mais entra numa máquina de ressonância. Ela é enorme. Por quê? Um shield passivo, o que eu faço? Para conter essas linhas de campo magnético, imagina a linha de força de campo magnético. É um círculo ao redor do campo principal e vai se expandindo. E não tem nada que segure isso. O que segura isso? Parede segura? A gaiola de Faraday, que eu vou falar agora, segura? Nada segura campo magnético, né? É por isso que ele tem gravidade, né? Não tem nada que segura. O que segura um campo magnético? Outro campo magnético, né? Ou ferro, lembra que eu falei para vocês? Ou coisas que atraem o campo. Então, antigamente, o que você punha? 10 toneladas de ferro de cada lado da máquina. Por isso que ela ficava enorme. O que acontecia com as linhas de campo fora da máquina? Dentro, no miolo, estava tudo ok. Mas por fora, o que acontecia? Aquelas linhas que iam fazer, elas começam a se entortar em cima do campo do ferro. Tá certo? E elas vão se entortando em cima do ferro, portanto, eu minimizo o efeito desse campo magnético para salas ao redor e para outros locais. Hoje não é mais assim, porque isso gerava uma máquina de 300 toneladas, né? Como é que a gente faz isso? Na verdade, não é um solenoide, são dois. E, na verdade, uma máquina de 1,5, eu não gero 1,5, eu gero 3 Tesla. Só que eu ponho um outro 1,5 ao contrário por fora. Então, é o que a gente chama de shield ativo.
Então é como se eu tivesse dois campos magnéticos, só que um em direção oposta do outro. Campos magnéticos opostos. No centro eu fico homogêneozinho, e para fora eu não expando muito o campo magnético. Expande, ele nada segura um campo magnético. Então, dentro da sala, eu vou ter algum grau de... Mas ele é bem restrito. Se você entrar com uma chave ali na porta, ela nem é atraída, né? Mas se você vai chegando no campo, né, exponencial, na hora que você chega no centro, né? Eu já brinquei com vocês, eu não sei, esse ano não deu, mas ano passado eu levava o pessoal com uma tesoura é ótimo, sem paciente lá dentro, ou né, você vê, não, parece que quanto maior a massa, né, se você entrar com uma coisa com uma massa muito grande, você não segura. Se você entrar com um cilindro de oxigênio, não há quem segure isso. Então você tem que entrar com coisas bem pequenas e massas, você vai ver a força que isso gera. A tesoura marcava o dedo. Tesoura não, o Kelly, né, da enfermagem, que é bem metálico. A minha chave não era muito metálica, né, aí vem do componente ferromagnético ou não. Puxa, que é um negócio assim absurdo. 1,5. Se for na 3, então... E na 7, então, quem está começando agora, vai ser um espetáculo. Passando aqui de crachá. Crachá que é pouco material férrico, né? Não tem muito material férrico. Então, é assim que a gente segura o campo magnético, tá? A gente tenta segurar com um shield ativo, que a gente fala, mas sem interferir com o campo principal. Bom, muito bem. Aí, eu preciso ainda, e vocês vão ter que acreditar em mim, eu vou precisar de uma bobina de transmissora de radiofrequência, e na maioria dos exames que a gente usa, por exemplo, no cardíaco, como é que é? Quem transmite a radiofrequência? É uma bobina também, é outro coil, mas que está embutido dentro da máquina, que a gente chama de body coil, ou bobina de corpo, né? Mas não é bobina de corpo superficial, é uma bobina volumétrica, que está dentro da máquina, e é quem manda a radiofrequência. Que aí eu mando de forma bem homogênea. Mandar a radiofrequência não é um problema, o problema é sentir a radiofrequência daqueles poucos núcleos que eu consigo excitar, de volta. Então, aí por isso que a gente usa o quê? Uma bobina receptora de superfície no coração. Eu coloco no peito do paciente para quê? Para ter mais sinal. Quanto mais perto eu tiver do meu emissor de sinal, né, uma antena de rádio, melhor vai ser a minha conexão de rádio, tá certo? Então, a gente vai botar uma bobina de superfície. Mas, tirando o joelho e o crânio, que os rádios aqui fazem bastante, que são bobinas transmissoras e receptoras, nas equipamentos comerciais de 1,5 e 3 Tesla, 90% a gente faz a bobina transmissora de radiofrequência ser a bobina de corpo, tá? E as bobinas de superfície são todas só receptoras, né? Diferente do SET. Para o SET tudo é transmissor e receptor, mas aí outra história. Então a gente tem ali o magneto principal, né? A gente tem, que é aqui, né? O magneto principal, a gente tem as bobinas de radiofrequência que vão emitir a radiofrequência para o corpo do paciente, e os receivers, RF receiver coil, né? Os coils, bobinas receptoras, né? Então, bobina transmissora, bobina receptora, que vai receber o sinal de volta. Além disso, eu vou ter ainda gradientes, né? Eu vou ter gradientes X, Y e Z, que a gente vai entender na próxima aula, que é para localizar esse sinal. Porque até agora eu tenho um sinal. Uai, mas da onde veio esse sinal, né? Como é que eu faço uma imagem? Eu preciso localizar esse sinal e detalhadamente, né, para que cada sinal vire um pixelzinho na minha imagem. E cada pixel tem um sinal diferente. E aí vai gerar a minha imagem. Então aí eu preciso de gradientes. Os gradientes são pequenos campos magnéticos que vão o quê? Ser ligados. Então, enquanto o campo principal ele é ligado dessa forma engenharística que eu falei para vocês, bota o hélio, taca a carga lá dentro e ela fica circulando, portanto ela não desliga, né? Existem agora tecnologias que permitem desligar o magneto, mas de uma forma geral, não, o campo principal nunca desliga. Os gradientes são também solenoides, em que eu vou jogar uma corrente elétrica pequena, bem menor, ligar e desligar rapidamente. Inclusive, uma das características do gradiente, para você fazer boas imagens, ou imagens rápidas, como a do coração, que a gente precisa fazer imagem rápida, é a capacidade desse gradiente de eu ligar e desligar rápido a corrente ou inverter a direção da corrente. São características de engenharia, que a gente vai chamar depois vocês vão aprender isso para frente, de slew rate, né, de rampa de ascensão, ou e a amplitude desse gradiente, o quanto de força eu consigo botar nesse gradiente. Então, amplitude e velocidade de gradiente é fundamental para fazer o que melhorou nas máquinas e permitiu a máquina fazer imagem rápida, né? Ele vai ser diretamente relacionado ao TR, ao TE, ou seja, os tempos que a gente tem em milissegundos para a formação desse sinal, né? Para captar esse sinal rapidinho e localizado, né? Sabendo de onde ele veio. E isso a gente vai fazer com os gradientes, a gente vai voltar nisso depois. É a mesa e tal. Acho que basicamente esse é alguma dúvida aqui de como é que é um equipamento de ressonância? E por que eu tenho isso? Tudo para tentar brincar com esses nossos núcleos de hidrogênio
é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Acho que basicamente é isso. Por motivos de segurança, nós vamos deixar essas noções básicas de gradiente eco e spin eco para a próxima aula, e aí eu vou começar a falar dos gradientes. Vou começar com o gradiente Z, depois a gente vai falar do gradiente X e Y, tá certo? Ou aqui, só para ajudar, a gente muda um pouquinho o nome do gradiente. Então a gente vai chamar de gradiente de fase e de frequência. Aí vocês vão entender por quê. E aí nós vamos passar os filminhos aqui, ó, para vocês, que eu falei que os filminhos dos spins bem mais interessantes aqui, ó, onde a gente vai entender a formação da onda já localizada agora. Tá? Mas fica para a próxima aula. Essa aula é uma das aulas mais importantes semana que vem. Quem estiver ouvindo aí, eu não sei se está todo mundo ouvindo aí fora, essa é uma aula que acho que vale a pena para a gente entender a formação da imagem. Tá? Aí acho que a gente consigo ir até o K-Space e o Fourier. Até aqui, mais ou menos, na semana que vem. Tá bom? Deu para entender aí como é que tá as coisas? Beleza? Vamos ver se eu consigo. Eu vou dar um stop aqui. Obrigado pela presença. Ajudou ou atrapalhou? A ideia é ser fácil, é transformar essa complexidade aqui, que é meio complexo, numa coisa fácil. Tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Vou encerrar a apresentação. Ou vou ter que editar, né? Porque senão vai ficar tão feio no YouTube, essas coisas todas. Acho que não, né? É para vocês. Eu vou tentar botar no YouTube, ver se eu consigo achar lá embaixo depois. Gravando, como é que eu faço? Só desligo tudo? Só tá a Suelen aí? Não, tem mais 3 pessoas. Não, tem eu, Suelen. E tem 2 meu aqui? Olha que interessante. Ai. Tomare que tenha gravado certinho, né? Tem que encerrar, se tem que salvar alguma coisa. Você só fechar a aula. Desenho não, mas depois acho que ela viu. Como é que foi? Será que eu salvo alguma coisa ou só saio? Não, salvar eu acho que não, ele vai gravando, eu acho. Ele vai automático. Deixa eu ver, interromper a gravação. Vamos interromper, né? Vamos ver se ele vai... para gravar esta reunião, a gravação será salva no Google Drive. Carlos Rochid, um link para a gravação será direcionado ao evento e todos os participantes terão acesso. Ok, interromper a gravação.